seja muito bem-vindo. Você que veio assistir mais um episódio do podcast do Empreendedorismo Imigrante, que vai falar tudo sobre o que um imigrante empreendedor precisa saber, com especialistas, empresários e pessoas que têm experiência nesse tema. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, na verdade sobre empreendedor e sobre empresário, tá? As semelhanças e as diferenças e o que se complementam nesses temas com os doutores presentes. Doutora Ludmila Poirier. Quase lá. Poirier. Tem que fazer aula de francês para falar com essa senhora. E doutor Eduardo Montaini. Exatamente. Acertei? Acertou. Então, sejam muito bem-vindos. E não por acaso vocês estão aqui, são nossos convidados. Doutora Ludmila hoje é parceira do podcast da Billwork e dos nossos negócios aqui em Portugal. Vou deixar ela mesmo falar, se apresentar e falar sobre o trabalho dela, para depois a gente falar sobre o tema. Perfeito. Meu nome é Ludmila Poirier, eu sou advogada já agora para lá de 15 anos, mas eu estou imigrada em Portugal há 6 anos. Né? Eu tenho mestrado pela Universidade de Coimbra, tenho um doutoramento em andamento também pela Universidade de Coimbra, mas a minha licenciatura foi no Brasil, o que implica ter algumas adaptações, chegar aqui, feita a transição, né? Ter que fazer essa transição de um ordenamento jurídico para outro, entender o que isso significa, entender o meu papel nesse universo todo, né? De uma pessoa que imigra, de uma pessoa que tenta a sua carreira, a sua profissão em outro país e tudo, né, que isso envolve. E Poirier é francês, mas significa pereira, né? Então, estamos à vontade, pode chamar agora, de Ludmila, né? De Lud, como quiser, até porque, como você citou, nós somos parceiras. É isso. Eu já chamo de Lud mesmo. À vontade. E o doutor Eduardo já é Edu para mim, né? Exatamente, porque não tem doutor, é só Eduardo, Edu, é tranquilo. Não vou apresentar meu currículo depois de ouvir o dela. Melhor assim, né? Deixa assim. Enfim. Eu acho que vale também completar dizendo assim, se disser que é parceiro da Lud, eu acho que já fica melhor pra gente. Exatamente. Já agrega, né? Já agrega. Já chega perto. Já joga a favor, não é? Aí, então sou parceira da Ludmila. Isso, boa. É isso, também sou advogada no Brasil, advogado em Portugal, já fiz minha inscrição aqui já faz 3 anos. Passei pela Universidade de Coimbra também, tirei alguns cursos por lá e sempre tive a minha experiência de vida na área financeira, sempre trabalhei com banco, depois vim aqui para Portugal e aí é uma longa história, não é? Esses 7 anos que estou aqui tem bastante coisa para contar. Bom, como a gente conversou no início, todo empresário naturalmente é um empreendedor, mas e todo empreendedor é naturalmente um empresário, na opinião de vocês? Deixa minha colega falar. Com certeza não. Na minha opinião, com certeza não. Porque a atividade empresária vai ter a necessidade de alguns elementos. Enquanto que para o empreendedor e o empreendedorismo, nós temos outros elementos que constituem essa atividade. O empresário, por exemplo, às vezes vai precisar sempre do lucro, né? Tem que ser uma atividade que gere lucro. Essa é a atividade empresarial. Pelo que está definido, não sou eu que digo, mas é o Código Civil que diz, é o Código Comercial Português que diz, ou seja, são atividades que são voltadas para o lucro. O empreendedor, aquele que entende o empreendedorismo num outro nível, nem sempre vai visar o lucro. E aí eu penso que aí a gente consegue começar a fazer uma diferenciação. E até um link com o direito? Com certeza, porque quando a gente pensa no advogado, na atividade do advogado, existem as sociedades de advogado que nunca vão ser, porque não podem, porque estamos sujeitos a uma ordem, uma classe, né, de trabalhadores que não é sujeita à atividade lucrativa. São aqueles profissionais que a gente chama de profissionais liberais, sabe? Sim, sim. Não tem definição na lei para profissional liberal, mas nós conhecemos, sabemos quem são. Advogados, médicos, arquitetos, que estão todos sujeitos a uma determinada ordem. Então, tem a ordem dos médicos, a ordem dos advogados, a ordem dos arquitetos, todos esses profissionais que estão nesta categoria de profissionais liberais. Ninguém sabe exatamente como definir, mas a gente entende que essas atividades essencialmente intelectuais não podem ser atividades chamadas empresárias, mas
podemos ser empreendedores. Exatamente. Por isso estamos aqui, né, para falar com essas categorias sobre algumas curiosidades, inclusive, e algumas informações que são hoje necessárias serem compartilhadas e democratizadas, porque acabam sendo informações muito restritas, exatamente. Muito poucas pessoas têm acesso às informações como elas são. E eu acho que, sobretudo, quando elas fazem essa transição de algum país para Portugal. Talvez seja assim em outros, tá? Mas a gente está aqui falando dessa transição do empresário, do empreendedor de algum país de origem para Portugal. E aí, quando ele chega nesse contexto, o que é importante legalmente ou não? Como é que eu vou me comportar aqui nesse ambiente? Sou um empresário e, ok, nesse ambiente eu preciso disso e daquilo. Na opinião de vocês, como é que a gente trata isso? Eu tenho a visão de quando eu cheguei e a visão de agora, não é? E são completamente diferentes, agregou muito mais coisas. Eu vi que realmente foi necessário, primeiro, me ambientar. A gente está num país que é diferente do nosso, a gente não conhece a cultura, não é? Então tem esse primeiro obstáculo, que é ambientação, entender como que as pessoas pensam, qual que é como é que eles se comportam e tudo. Uma adaptação cultural. Isso, a parte cultural. Tem esse primeiro bloqueio, não é? Até a gente está aqui em Portugal. Apesar de falar o mesmo idioma, tem hora que parece que você não fala o mesmo idioma. Não é a mesma cultura, né? É o Não mesmo é. idioma, mas não é a mesma cultura, não é... As expressões podem até ser parecidas, mas a maneira de se comportar, inclusive na atividade empresária, é completamente diferente. Talvez a gente entenda a coisa assim, uma parte é mais arrojada, outra parte é menos arrojada, mas essa adaptação é absolutamente necessária, na minha opinião. Acho que o doutor Eduardo deve ter passado por isso. E depois você tem a parte que você acaba por precisar de ajuda também, não é? A parte da burocracia. Você chega aqui, você tem a parte da legislação, como é que é a legislação laboral, como é que você constitui uma empresa, qual a responsabilidade na hora que você constitui uma empresa, a parte fiscal, não é? Os impostos que você vai ter que pagar. Então, assim, é uma carga de informação para quem está chegando num país que não é o seu e tem toda essa adaptação cultural e mais essa carga de informação de quem vai querer empreender. Como é que se filtra isso? Você começa por onde? Não, se você não tiver ajuda, se você não procurar quem já está ambientado... E quem conhece, né? Quem conhece, exatamente. Pode ser que você vai fazer alguma besteira ali. Vai para um caminho que você não precisava passar por aquilo, entendeu? Você não precisava tropeçar aqui. Afinal, vamos falar aqui com quem conhece, com quem já errou, ou afinal, com quem já tem esse conhecimento, né? De repente falar com o advogado, que é super fundamental, né? O advogado e o contador. Que aqui é contabilista. Aqui é contabilista, pois. Para quem vem empreender, eu não vejo qualquer... mesmo que você for assim, muito pequeno, vou abrir um café, não tem como você empreender sem ter um contabilista, um contador, um advogado, para você ter certeza de onde é que você vai estar pisando. Lógico que você não vai estar toda hora conversando com eles, né? Não vai ter toda hora acessando eles. Mas pelo menos para você estar ciente do que você... e assim, do que você está disposto com aquilo, não é? Você está disposto de ir até onde nesse seu projeto? Não é? Importante isso demais, doutor Eduardo, porque a gente já falou em outra ocasião que, diferente do Brasil, que quando o empresário, micro e pequeno, tá? Uhum. Sobretudo, quando ele vai abrir uma empresa ou transformar o negócio que ele empreende em casa, efetivamente num negócio, ele procura logo um contador. Falando do Brasil. Verdade, né? Verdade. Uma coisa que eu acho positivo, tá? No movimento de se constituir, de se formalizar um negócio aqui, é que a gente começa pelo lugar que deve começar, inclusive no Brasil.
O primeiro profissional que a gente deveria procurar no Brasil contabilista. seria um advogado. O advogado, sim, né? Entendi. É ele que vai nos ajudar a fazer a Constituição que naturalmente... E indicar se é para ir para um contabilista ou não. Isso, é exatamente onde eu... Só que a gente não tem, o pequeno e médio empresário, que vem pelo menos do Brasil, ele não tem essa cultura, digamos assim. De contratar, né? Um advogado primeiro. Ele mesmo é o advogado dele, ele que sabe quantas cotas vai para onde, o que ele vai estabelecer, como é que vai ser o contrato social dele. Tem modelo no Google, né? Ele tem um modelo que ele acessa lá e organiza, e ele fala pro contador assim, olha, eu quero fazer isso, isso e isso, e o contador fala ok e faz. Uma questão que muitas das vezes leva aquele negócio que poderia dar certo, que era uma ideia genial, quando se formaliza, vira um fracasso, porque não foi bem elaborado. E aqui em Portugal, eu tenho lá minhas questões para tratar como negativas, mas essa é uma questão que eu considero positiva no aspecto de empresária, que a primeira coisa que a gente é orientado a fazer, ou melhor, que se deve fazer, porque essa orientação ela ainda não é muito disseminada como informação, mas aqui esse canal é para isso, é que a gente deve procurar um advogado. Isso. E ele aqui que vai nos orientar. Se é mesmo para a gente abrir uma empresa, exato. Se o ideal... O modelo... Como que vai se organizar? Ser unipessoal, se vai ter responsabilidade limitada. Inclusive, se ele pode não abrir e emitir recibos verdes. Exato. Como um empreendedor individual. Na verdade, a gente tem a firma individual no Brasil que é semelhante a unipessoal aqui, né? Ou como trabalhador independente. A questão que você acaba de citar de emitir recibos verdes, etc. O trabalhador independente, dependendo mesmo da atividade empresarial ou a atividade empreendedora dele, pode resolver a questão. E aí, através de uma consulta jurídica, o empreendedor ou o empresário, ele vai saber exatamente o lugar que ele pode ocupar ou deve no primeiro momento quando ele se estabelece ou estabelece o negócio dele aqui. Exato. Então, essa informação eu vou sempre fazer questão de enfatizar, porque todos os profissionais que têm uma ideia de negócio ou que têm o seu negócio pronto e querem transitar para Portugal, eles precisam entender primeiro que o modelo e o tamanho que ele tinha, seja em qual país for, aqui é diferente, vai se comportar diferente e vai se estabelecer diferente. O mercado. Então, para isso, ele precisa primeiro ouvir um advogado especialista que dê para ele esse norte e indique, olha, você faz assim, pode se formalizar dessa maneira, uma consulta jurídica, né? Exato. Que acontece em 1 hora ou 2 horas, o advogado vai definir isso com ele, vai dar o preço, e aqui nós temos advogados que indicamos, a doutora Ludmila é uma dessas advogadas, que hoje tem parceria direta com a Biwork, e porque a gente trata com empreendedor imigrante. Então, não adianta a pessoa querer fazer uma assessoria de negócio. Tem um monte de empresa aqui falando, olha, eu abro o seu negócio, eu faço isso e aquilo. São coisas diferentes. A assessoria de negócio vai tratar da sua atividade empresarial. Exatamente. Olha, o que você quer abrir? Uma loja de açaí é uma coisa. Outra coisa é você consultar um profissional do direito, contratar um advogado para essa consulta jurídica, para ele saber, olha, eu preciso do quê para ter a minha loja de açaí? Como? Formalizar. Como eu formalizo a minha loja de açaí? Exatamente quanto vai me custar em impostos e etc. para ter a minha lojinha de açaí? Eu acho que o que vocês dois falaram, que o doutor Eduardo também comentou, sobre a questão da informação. No Brasil achamos tudo sempre muito fácil na internet, tem inúmeros portais. Todo mundo partilha tudo, não é? Todo mundo partilha tudo, você pode encontrar lá qualquer pessoa no YouTube dividindo a informação sobre determinadas coisas, vão te ensinar até mesmo a preencher um daqueles formuláriozinhos mais simples para recolher como autônomo, para a Segurança Social. Vai encontrar alguém que vai lhe ensinar a fazer isto. Aqui a informação está nos órgãos oficiais com uma linguagem que nem sempre é tão acessível. Então, talvez ter um advogado para fazer essa decodificação, a tradução dessa necessidade, daquilo que você tem necessidade, talvez seja importante e vai te poupar muito, vai te poupar em tempo, vai te poupar dinheiro. Até aquele dinheiro que acha, nossa, mas essa consulta jurídica é tão cara. Presta atenção. Não, com certeza não é cara. Vai fazer uma diferença lá no futuro. A gente está falando aqui da importância, sim, do advogado, não é? Claro que é muito importante, mas estou aqui pensando,
a visão também de quem já está. Você tem que pensar no qual o ramo que eu vou empreender. Deixa eu bater um papo aqui, vamos, sei lá, em feira, vamos sentir qual que é o mercado que eu estou entrando, até para você para poder passar para o advogado, para o contador, pelo menos um vislumbre do que você quer para o seu negócio. Olha, eu tô projetando aqui que eu vou abrir um café, ou vou aqui montar uma indústria, enfim, que vai ter um volume de negócio X. Aí você consegue ter mais ou menos uma noção, eu consigo te dizer, olha, vamos, por enquanto, para você ter o menos custo possível para controlar o risco, vamos montar aqui só uma firma individual, né? Que é o empresário individual do Brasil, ou aqui a unipessoal. os recibos Recibo verdes, verde, né? recibo verde. Como é que é? Tem outro nome mais Tem específico. unipessoal. Unipessoal. É porque a sociedade limitada também pode ser unipessoal, Sim, né? é Tem verdade. aqui é como se fosse um empresário individual, né? A pessoa que emitiu os recibos verdes Sim, aqui. sim. Então, assim... Trabalhador independente. O trabalhador independente, exatamente. Então, assim, a pessoa precisa ter uma noção mais ou menos para onde quer ir, que o profissional consiga direcionar, olha, vamos constituir essa empresa, esse tipo modelo pode essa te forma assistir. jurídica. Eu não queria usar muito juridiquês, mas essa forma jurídica para você, porque você vai ter menos carga de impostos e tudo, ou vai estar isento por um período. Tem na legislação portuguesa aí um período que você está isento de pagar segurança social, o regime IVA. de IVA, não é? A gente também tem lá no Brasil agora o IVA. Então, é importante nesse início, quando você vai começar, você se cercar um advogado, um contador, e ter noção do ramo que você vai empreender, o quanto que é necessário, não é? Eu falei inicialmente da parte cultural. Você tem que pensar, será que o que eu vou fazer culturalmente, os portugueses, o europeu, Vão se adaptar? vão se adaptar? A gente Consomem. Consome. Exato, o açaí, Esse né? produto Tem muita consome, gente aqui que no início olhou para o açaí, torcia o nariz e tal, e hoje em dia você vai vendo que os Cada brasileiros vez vão mais. trazendo o açaí. E Cada aquilo, vez mais. e as pessoas vão se adaptando, né? Tem às vezes aquele aspecto no início do açaí, eu acho que ninguém acha muito bonito, né, do Eu sorvete. particularmente não gosto de Eu açaí. também não gosto de açaí, mas eu tenho uma Mas amiga meus filhos belga. amam. Eu tenho uma amiga belga que me manda mensagens. Olha meu café da manhã. Uma tá delícia, eu adoro. tomando açaí na Bélgica, que é até mais frito que aqui. Porque na minha cabeça é sempre assim. É por isso que o advogado tem que dar sempre o caminho que seja o caminho jurídico da melhor constituição da empresa e não do modelo de negócio. Para isso existem outras empresas, Exatamente. como a Billwork, por exemplo, que vai te ajudar na sua concepção de empresa, porque eu diria, como pessoa, né, normal, eu falaria, rapaz, açaí num país em que fica 6 meses com frio, e no entanto, Portugal nem tá tão frio assim, Frio é né? subjetivo, Frio é subjetivo. Ai, A Bélgica é muito mais frio e tem lá uma loja de açaí que vende muito bem e que tá lá minha amiga que me manda fotos de manhã feliz comendo o seu açaí. Eu acho que passa mais no nosso trabalho, na nossa questão do advogado ajudar mesmo na condução da empresa em si, com a ajuda do contabilista, porque aí é o outro profissional liberal que vai ajudar nesse caminho, do que na idealização de uma empresa. Agora, o que a gente não pode nunca fazer é limitar os sonhos do empreendedor ou do empresário. Se o empresário tem um sonho grande, a gente vai ser realista com ele, mostrar para ele as possibilidades que ele tem, né? dotar de todas as informações possíveis e deixar vá, porque toda a sociedade ganha quando você tem uma classe da sociedade que empresaria, com essa energia de vir, de fazer, de acontecer. Quando a gente pensa, por exemplo, nas sociedades de advogado, os advogados podem se organizar em sociedades, não vão ser atividade empresária, como já falei, mas existem sociedades de advogado e eles estão cada vez mais diversificando os seus negócios, apontando numa outra direção, fazendo, por exemplo, workshop, fazendo cursos, dando cursos, orientando. Nós temos empreendendo, né? Empreendendo, essa é a ideia. Então, às vezes a pessoa tem uma visão de que imigrar é potencialmente ter que trabalhar fora da sua área.
Acontece. E aqui eu posso até citar a minha orientadora do doutoramento, que foi no mestrado também, e que já foi até professora também do Dr. Eduardo, que ela foi imigrante em Itália, e um dia eu falei para ela, olha, eu não gosto de trabalhar com determinado tipo de serviços, porque dentro da advocacia, a advocacia é enorme. Eu sempre fui civilista, eu não gosto, por exemplo, de tratar com direito penal. Nós não fazemos o direito penal no escritório. No entanto, às vezes temos clientes da área civil que o crime se acidenta Escorrega. na vida da Passa pessoa. por lá. E ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse, um imigrante trabalha com coisas que não quer. Então, às vezes, o empreendedor imigrante vai precisar entender que durante um determinado período ele vai ter que cumprir ali algumas etapas, como, por exemplo, o doutor Eduardo citou muito bem, toda essa parte burocrática e toda essa parte necessária de compreender o seu novo ambiente cultural. Não pense que vai chegar num determinado país e vai montar o seu churrasquinho de rua, como é no Brasil, muito comum, né? Ou vender na praia Vender o na sanduíche. praia o sanduíche, porque talvez ninguém Não. coma. Nem pode. Nem Nem pode. Vamos Não deixar pode. claro Já, aqui. já fiquei claro que não pode. Não pode, é. Né? Mas você vai encontrar mais facilmente alguém comendo uma bola de Berlim do que um camarãozinho no espeto. Né? Vamos traduzir aqui, né? Bola de sonho, Berlim é um né? sonho, É o sonho né? brasileiro, É o sonho nosso sonho. Exatamente, que não faz sentido nenhum pra Pois. mim comer isso na praia, mas ok. Pois é, mas Cultura essa é cultura. cultura é cultura. Então, às vezes, a pessoa vem com aquela ideia, não, se eu chegar lá e vender o espetinho, vai funcionar, que é uma beleza. Muito Vender o bom Globo, isso. Ai, muito biscoito bom Globo, eu sou falar carioca, isso é maravilhoso. Nossa, É. e essa observação é muito pertinente para o que a gente está falando aqui, que esse comentário é um que eu sempre ouço. Eu nem acho que combina bola de Berlim na praia. E veja, isso é exatamente o nosso choque cultural. Completamente. Certamente, na outra via, deve-se pensar, eu também nem acho que combina um sanduíche de atum na praia. É verdade. Né? É Mas verdade. falar sobre empreendedorismo imigrante é falar diretamente sobre o choque cultural em todos os aspectos que a gente tem. Como pessoa, primeiro, porque a gente está... Todo mundo que vem, que muda de país, passa por uma ambientalização... Como fala? Ambientalização. Ambientalização, Né? né? Ambientalização climática, Sim. linguística, Sim. visual, cultural, Sim. gastronômica, Também. né? Então, dentre todas essas questões, aí ainda tem o nosso negócio que se comporta no nosso ambiente de origem de uma maneira e que a gente sai desse ambiente achando que ele vai se comportar Exato. assim lá, com toda essa Exato. convicção e o otimismo do empreendedor, né? Não, Sim. vai funcionar. A gente sempre pensa isso. Sim. Só que nessa questão, na transição, a gente sempre precisa lembrar e trazer aqui pontos reais do que é a transição de uma vida. Exato. E aí, com o Isso. agravante da transição do seu negócio. Sim. Percebendo que esse negócio funciona num ambiente X Sim. de uma maneira e que às vezes não é tão bom e fica aqui. Exato. Assim como a bola de Berlim, que Exato. talvez não funcionaria um sonho na praia, Mas aqui funciona. mas aqui perfeito. funciona. Perfeitamente. Então, que esse exemplo é o exemplo do que é o choque e a mudança cultural, que Exato. naturalmente tenham um espaço grande nessa mesa para a gente tratar com relação aos negócios, Exato. como eles se comportam, tanto do empresário quanto de quem empreende. A gente fala muito aqui sobre negócios formalizados, Sim. mas um dos negócios que mais cresce no Brasil, como um exemplo, e que aqui em Portugal existe esse viés, são aqueles negócios que acontecem a partir de casa, Sim. né? Sim. Então, muita gente faz o seu negócio até Pois. quando chega e não sabe ainda o que fazer, começa Sim. a fazer alguma coisa em Sim, casa. Faz um bolinho, faz um Faz. pão de mel. Né? faz- E coloca e vai se comunicando com aquelas pessoas dos seus Sim. primeiros contatos no país, vai comercializando aquilo. Muito E é um começo. é um começo. Muito parecido até com o que acontece no país de origem. Eu não digo só do Brasil. Aqui, pela Biowork, já passaram aqui empresários de outros países, ucranianos, ingleses, franceses,
que trazem da sua origem especialidades daquilo que fazia e nem era como seu negócio. Passou a ser depois que chegou aqui. Sim. Né? É o traço do imigrante. Exatamente. Deixa eu ver o que falta. Deixa É o que eu ver falta. o que eu e consigo... do empreendedor. Onde exatamente, os dois, exatamente. Que é essa coisa de, peraí, aqui existe uma possibilidade. Eu acho que encaixa bem isso daqui, Isso. né? A sua experiência como empresário. Então, quando eu vim para Portugal, eu saí do mundo do mercado financeiro e vim para cá numa de, tipo, olha, já que eu estou em outro país e todas as possibilidades estão abertas, eu vou tentar uma vida, o que eu achei na época, mais simples. Eu vou tentar ter tempo para estar com a minha filha, vou tentar ter tempo para estar com a minha família, de repente ficar mais na praia e tudo. Não sabia que a água era tão gelada. Vou tentar outras possibilidades de todas uma. Exatamente, eu quero todas. qualidade de vida, mas eu vim muito focado nisso, da qualidade de vida. Foi um dos motivos que fez a gente vir pra cá. Não, eu quero qualidade de vida, quero viver mais easy e tudo. Me enganei completamente. Eu e a minha esposa, a ideia era pra vamos lá, vamos ver o que acontece em Portugal, vamos tirar alguns cursos e tudo, e depois a gente pondera se quer ficar ou não. A verdade é que foram 2, 3 meses dentro de casa, a gente não aguentava mais ficar dentro de casa, não é preciso trabalhar. Vamos lá falar que dentro de casa aqui corresponde uma despesa vezes 6 quando estamos falando da nossa moeda do Brasil. Exatamente. Né? Então o Bem pessoal que está aí achando que não, dá sem pra ser gente o inverno, né? No inverno pode multiplicar mais porque você tem que ligar o aquecedor em casa. Pode não, multiplica consideravelmente. Vai mas vamos custar lá. muito mais caro ficar em casa. E a gente começou a ponderar o que a gente pode fazer. Aí, óbvio, eu achei que grande parte dos brasileiros quando vem pra cá, eu falar, eu vou montar alguma coisa de comer, porque a gente faz umas comidas muito boas no Brasil. Aí a ideia era para montar um comércio pequeno em que a gente pudesse revezar com um sócio. A ideia era achar um sócio para a gente falar, você trabalha durante o dia, essa semana, e eu trabalho durante a noite. Aí semana que vem reveza. Aí eu tenho o dia livre para fazer o que eu quiser, ou semana que vem eu tenho a noite livre para fazer o que eu quiser. A ideia da liberdade. Exatamente. Vou ter qualidade de vida. Vou trabalhar só meio período. Bem que a gente sabe que quem empreende, quem é empresário, tem 1 milhão de coisas para fazer depois que o negócio fecha. Só que exatamente, mas eu não tinha essa visão. Eu sempre fui empregado. Sempre trabalhei para a empresa. Sempre tive meu salário fixo ali no final do mês. Era uma maravilha. E quando eu fui começar a procurar, a gente procurando um comércio pequeno, vamos achar um lugar pequeno, acabou aparecendo um lugar muito grande, a gente foi lá, bem o resumo da história, empreendeu, foi muito legal, a gente conseguiu fazer alguma coisa muito diferente, a gente montou um restaurante aqui na cidade, ele teve como muito tempo em primeiro lugar no TripAdvisor, foi muito bem avaliado, mas depois eu me deparei com uma coisa que eu não tinha pensado. Para quem não tinha experiência nessa área, será que eu queria fazer aquilo pelo resto da minha vida? Será que era aquilo mesmo? Será que o ambiente do negócio que eu pensei me fazia feliz? E depois eu me deparei com o dia a dia e falei assim, não é isso, não gosto, sinto falta do meu trabalho, não é? Daquela parte técnica que eu sentava, lia contrato e tudo. Sinto falta disso, desse desafio, não é? Não é que o outro não tenha desafio, mas é alguma coisa que eu não estou disposto a fazer, sabe? A bem da verdade, restaurante, para quem empreende nessa área, para quem é empresário da restauração, é difícil, porque o trabalho preciso respeitar, porque não é fácil. Muito grande. Interessante porque eu comi no restaurante Dr. Eduardo É verdade. muitas vezes. Tinha uma feijoada lá maravilhosa. Aqui na Figueira. Feijoada deliciosa. Eu tenho fotos e mais fotos no restaurante dele. Nem imaginava que eu o via. E agora ele falando sobre isso, eu me lembro de vê-lo trabalhando. E vocês não se conheciam, então? Não, a gente veio se conhecer anos depois.
né, disso. E eu comendo coxinha lá, feliz da vida, e vendo aquela atividade, porque eu estou sempre muito atenta a tudo. Eu vejo o entra e sai da cozinha, porque eu me preocupo mesmo com... Afinal de contas, essas pessoas todas que estão aqui, é a cabeça do advogado, né? Tá todo mundo trabalhando feliz, é um bom ambiente de trabalho, né? Um ambiente de trabalho saudável. Eu percebia que tinha essa coisa, era uma equipe que se comunicava bem, mas eu notava, e sem saber que ele era sócio do restaurante, eu sabia quem era o sócio. Porque o empresário, ele se destaca. O olhar do empresário para o seu negócio é um olhar diferenciado. Incansável. É aquele olhinho que sai ali, deixa eu ver se aqui quem tá é bom, que está? passa Não na é mesa, uma pergunta. formalidade, não é uma formalidade, exato. Passar na mesa e perguntar não é uma formalidade do negócio da restauração. Tá tudo bem? Sem querer saber se efetivamente está tudo bem. Gostaram, não gostaram? Tá tudo bem para ver se você deixou metade da sua comida no prato. Tá tudo bem com essa Exatamente. preocupação. E essa preocupação se transparece para as pessoas. Então, eu sempre tive essa visão. E conheci o Eduardo muito tempo depois, quando o negócio já não era mais a menina dos olhos dele. Foi, durante um tempo, funcionou. E aí, como não, foi o aí desfecho? que eu vi que chegou um tempo, eu olhei para aquilo e falei, tá, legal, tem tudo para continuar, mas não quero, não é isso que eu quero para minha vida. Poxa, fechar restaurante, 11 horas da noite, ter que ajudar a limpar, porque a gente ajudava a limpar para todo mundo ir embora, os funcionários ir embora mais cedo possível, porque no outro dia eles têm que trabalhar também. Então, assim, para chegar em casa meia-noite, não era isso que eu queria, sabe? Aí depois eu preparei todo um plano para fechar o restaurante e tudo. Mas é uma das coisas que a gente fala, para quem chega do Brasil, enfim, quem vai migrar para outro país, vir para cá, poxa, eu vou empreender nessa área. Será que não é melhor você ter alguma experiência nessa área? Ou pelo menos frequentar feiras, procurar saber qual que é o dia a dia daquele negócio, para ver se você se adapta ou não. Não adianta eu ir para por exemplo, trabalhar com direito de família e não querer ouvir o problema das pessoas. É impossível. É impossível, não é? Você tem que ter noção se você está disposto àquilo ou não. Lógico que hoje em dia a gente tem uma visão diferente, não é? Do que é trabalhar. Nossos pais, imagino que, pelo menos eu lembro muito do meu, não tem muito aquela visão tão romântica do trabalho. Eu tenho que gostar, eu tenho que estar feliz no que eu estou fazendo, não é? Antes o trabalho era o mesmo... Era pagar conta. Pagar conta. Porque a palavra trabalho mesmo, ela vem de tripalium, né? Que é tridente. Que é exatamente aquela coisa daquele tridente, mesmo como depois Poseidon ou né, daquele outro que te espeta para fazer alguma coisa que você está lá quase que obrigado a fazer. Esse conceito novo de fazer um trabalho porque gosta, isso é recente. É recente. Não que seja errado. E é muito interessante falar sobre isso, porque a minha filha, a mais velha, que tem 24 anos, um dia, assim, num tempo em que estava muito desemprego, não sei se um pouquinho antes ou um pouquinho depois da pandemia, não me recordo, mas num ambiente assim que estava muito desemprego, ela fazia um estágio, e aí foi promovida nesse estágio para ganhar muito mais, mas trabalhava muito mais. E aí ela chegou em casa e falou, eu não aceitei a promoção, pedi demissão, porque isso atrapalha a minha faculdade, atrapalha meus planos para esse momento, e não aceitei. E aí eu e meu marido, a gente se entreolhou e falou, gente, esse conceito de fazer aquilo que a gente vai trabalhar, peraí, esse trabalho me satisfaz, isso aqui eu gosto, isso aqui está dentro dos meus planos, isso não é uma coisa que realmente faz parte da nossa constituição, né? Exatamente. Do conceito de trabalho que a gente tinha, mas que bom que está evoluindo para essa direção. Os meus filhos já não tem mais a preocupação, por exemplo, de fazer isso porque a gente vai ganhar mais se fizer aquilo. Sim. Né? É claro, o dinheiro permeia o que a gente vai fazer, mas o lugar do ofício, né, do trabalho, da profissão, está nesse lugar que você falou. Quero fazer isso. Ter noção que empreender vai passar, lógico, né? Eu quero trabalhar com um restaurante. Poxa, eu tenho que gostar do ambiente do restaurante. Lógico que vão ter atividades que eu vou ter que fazer lá dentro que eu não vou gostar. Isso, né? A gente na advocacia tem coisas que a gente faz que a gente não gosta. Verdade. Mas grande parte daquilo
A maior penso eu parte, que né? tem que te fazer feliz, né? Te realizar, né? Exatamente. Eu não sei se no empreendedorismo imigrante, Edu, a gente consegue falar, quando a gente trata dessa transição mesmo, né? Falando bem do tema empreendedorismo imigrante, se a gente consegue se manter nesse lugar ou nesse ambiente confortável do gostar. Do gostar. Porque eu percebo assim que feliz de quem consegue hoje no empreendedorismo imigrante, tá? Fazer e empreender na exata área que gosta. Isso é independente, Vanessa, porque mesmo que você faça na sua área, vai passar por algum coisas... momento isso vai acontecer. Não, mas aí a gente está falando de coisas que vai acontecer na minha história de trabalho, história de vida entendi. que eu não gosto. Entendi. Né? Isso é um ponto. O outro ponto é o cara que hoje empreende fora do seu país, eu acho que ele passa por um período, naturalmente, ele passa por um período sempre de muita dificuldade. Ou é uma dificuldade direcionadamente financeira, sim, ou é uma dificuldade de adaptação muito grande, sim, ou de maturação do seu negócio. Ele passa, sim, por isso. Sim. Né? É inerente. Quase que um caminho natural, né? A gente não está preparado como empreendedor de verdade. A gente sabe que passa por dificuldade como empresário, como empreendedor. Mas outra coisa, e é muito peculiar isso que eu estou dizendo, é a dificuldade que o empreendedor imigrante passa. Sim. Percebem? Mas olha, atenção que, pelo menos eu vejo hoje assim, se fosse, lógico que a gente não consegue acertar em tudo, não é? Então assim, se fosse para voltar atrás, eu não teria imigrado como eu imigrei. Eu não teria vindo aqui. Porque hoje eu já vejo onde é que eu errei e poderia ser menos sacrificante. E quantos anos tem isso? Tem 7 anos. Mas assim, o que eu vejo hoje, eu talvez teria vindo primeiro, sentido o país, lógico que não é todo mundo que pode isso, mas eu teria sentido o país, acredito que acertei na cidade, mas teria visto primeiro a cidade, porque a sensação de você chegar e falar, afinal, foi aqui que eu planejei, aqui que eu vou morar, aí te dá aquele baque. Mas isso você está falando com relação à família, você já veio com a família? Já vim com a esposa, cachorro e minha filha veio uns meses depois. E se ele tivesse vindo sozinho, talvez hoje aqui ele teria dito, olha, talvez seria melhor se eu tivesse vindo com a minha família no início. Porque pode sempre as perspectivas mas eu vão tenho mudar. essa impressão também, sabia? Meu marido sempre fala, não, a gente fez o que a gente tinha que fazer. Mas eu tinha essa impressão, que eu tinha que ter vindo, olhado o ambiente e depois organizado, mas assim, não foi assim. O trauma de você chegar, pelo menos eu cheguei com... É uma pressão. Esposa, cachorro e as pranchas dentro do carro. E o carro pequenininho, a gente tudo ali, alugou aquele carro pequeno, não cabia todas as malas, aquela situação, não é? Aí você fala, cara, cheguei aqui nessa cidade, é aqui que eu vou morar. Eu tô me lembrando desse sentimento, não sei se tá sendo bom. Não, foi... Gatilhos. Vontade de chorar. Gatilhos. Então, assim, eu acho que eu teria, pelo menos se eu pudesse voltar atrás, eu teria vindo, sei lá, ficava em algum lugar, sem tanta pressão, o custo não era tão grande, tudo, sentia onde queria morar, por exemplo. Eu aluguei uma casa por um mês, paguei, já não lembro quanto, uma casinha que era pequena, nossa, aquelas casinhas europeias, não é? O regichão e o primeiro andar, aquela coisa pequeniníssima. Eu entrei, não consegui ficar claustrofóbica, total. Eu não consegui ficar 2 semanas na casa. Eu perdi o dinheiro daquela casa porque eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso alugar um apartamento, eu não fico aqui, né? Aí mudar toda a família. Mais dinheiro. E perdi aquele dinheiro. A minha experiência é completamente diferente. Para você ver que para cada imigrante vai ter um historial. Isso é ótimo da gente falar aqui, porque tem muita gente cada imigrante vai. Eu vivi uma experiência completamente diferente. Primeiro, eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse ser advogada. Eu não tenho muitos talentos, então eu tenho que contar com aquilo modesta, que eu estudei para fazer. Eu não tenho talento nenhum. Eu não sei dirigir, eu não posso nem ser Uber. O pessoal brinca às vezes, no Brasil tem tantos advogados que estão sendo Uber, não desmerecendo por óbvio nada, mas eu não sei dirigir. E admiro muito quem faz, e eu adoro, porque para mim alguns serviços são
especialmente necessários e muito importantes. Mas a questão é, quando eu comecei a pensar em emigrar, foi porque meu marido sugeriu, europeu, quis voltar, né, para a área dele, para o ambiente dele, e comecei a pensar como seria a minha relocation, a minha relocação, não é? O serviço de relocation que hoje se oferece como um trabalho para ajudar as pessoas a relocarem não só as suas empresas, mas as suas famílias e toda essa... De tudo isso que a gente está falando, né? a tua estrutura para outro país. Quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar sempre na advocacia. O que eu preciso para conseguir ser uma boa advogada do outro lado do mundo, em Portugal. Conhecia já algumas universidades, mas a Universidade de Coimbra sempre foi o foco. Entender algumas expressões, eu não sabia o que era um NIF, que é o nosso CPF, eu não sabia o que era uma sociedade, uma pessoa coletiva, porque nós chamamos de pessoa jurídica no Brasil, eu não sabia nada, então eu comecei do zero. E do zero pegar a primeira coisa que era para me dar informação, que é a minha ordem profissional. O portal da Ordem dos Advogados, cá em Portugal, foi meu amigo durante meses. E importante falar sobre isso também, desculpa aqui. Não tem problema. Que há quantos anos você veio? 6 anos. 6 Cheguei em anos. 2018. E a gente precisa falar um pouquinho, bem pincelado, que eu acho que a gente pode falar mais em outra oportunidade, mas na ocasião, quando você migrou como advogada e usou o portal da Ordem para me informar sobre tudo. Isso é uma dica para os empreendedores da área jurídica que querem vir para Portugal e pensam em atuar. Fundamental conhecer a ordem aqui, que não é a mesma lá, o estatuto aqui, que não é o mesmo estatuto de lá, ou seja, tudo aquilo que você precisa para exercer bem a sua profissão aqui, ou empreender aqui, ou fazer outra atividade que pode ser que não esteja ligada a ser advogado, como a gente fala aqui, advogado de barra, advogado que está no tribunal. E outras comunidades, como por exemplo, de médicos, de enfermeiros, mesma também tem coisa, tem esses portais, todas as ordens profissionais têm os seus portais. Perfeito. Com as informações lá. E aí, fazer esse link com aquilo que você precisa saber. A partir desse momento, eu comecei. Agora eu vou a Coimbra saber como é que funciona esse mestrado. Eu vim para cá, fiquei aqui muito tempo, olhei a cidade de Coimbra, vim aqui nesta cidade, na Figueira da Foz, conheci a Figueira da Foz, gostei da Figueira da Foz. Tivemos esse momento. Eu arrendei a minha casa 4 meses antes de eu vir. Eu vim aqui, vi a minha casa. De relocation. Não, meu relocation fui eu mesma, né? Porque a primeira coisa que eu pensei foi planejar. Fez um bom e eu não foco, procurei o serviço de um advogado para fazê-lo, porque eu sou advogada. Mas eu consultei colegas. Aquilo que o doutor Eduardo falou no início, de você trocar ideia, eu liguei para colegas advogados aqui, eu vi lá no portal da Ordem, tá lá o telefone de todo mundo, tem um e-mail, né? Eu peguei 2 ou 3 aleatórios e falei, olha, eu tenho interesse. E os colegas trocaram algumas informações, não te deram tudo, por óbvio, mas foram gentis ao ponto de dizer, é possível, existe essa possibilidade. A partir daí eu fui morar em Buarcos, né? Não numa pequena, mas num T4, porque eu consegui arrendar numa época que os preços ainda não estavam tão loucos, e consegui fazer essa relocation, essa readaptação da minha vida, da minha família, com a calma e a tranquilidade. Eu vim com meu marido primeiro, 4 malas cada um. Na época ainda podia viajar também com tudo, né? Agora 23 quilos. Agora não, na minha época era 32, podia, né? E ele ficou, depois ele voltou para buscar os nossos cães, porque não queria, eram 2 cães grandes, né? Não queríamos aquela coisa de ter que fazer escalas e tudo com os animais para não sacrificar. Ele voltou, trouxe os bichos e eu comecei essa caminhada. Mas até ter um escritório com parceiros tão maravilhosos quanto vocês dois têm que dizer, no centro da Figueira da Foz, aqui na Rua da Liberdade, a minha mesa foi uma porta, né, entre 2 cavaletes, assim, a mesa em cima, porque tem esse período, o processo. E aí, quando comecei a trabalhar com, por exemplo, direito migratório, fazer processo de nacionalidade, não era ainda, hoje é online, o cliente manda o documento para nós, nosso escritório avalia tudo, dá toda a consultoria para o cliente, e logo em seguida a gente submete pelo portal dos serviços, né,
tudo online. Na minha época, e agora já posso dizer assim, eu tinha que ir para Conservatório de Serviços Gerais. Eu saía daqui da Figueira da Foz às 4 da manhã. E eu chegava lá às 6h30 e ficava na fila. A sorte que eu gosto do Instagram e eu posto tudo. Tem várias fotos minhas assim, ó. Olha, na frente, tô aqui, 6 horas da manhã. É uma parte do trabalho do advogado. Olha, o advogado tem toda uma estrutura de conhecimento e tudo, mas também, quando empreende, quando muda de país, passa por esse processo. Esse processo é absolutamente natural. Mas assim, conhecer quem é que vai te dotar das informações necessárias para relocar a sua empresa, por exemplo, é importante. Conhecer o que você precisa para estar em outro país, como, por exemplo, quais os documentos eu preciso. O que eu sempre oriento aos nossos clientes. Para os meus filhos, para o meu negócio, todos. No nosso escritório, eu, o doutor Eduardo, a gente sempre faz assim, checklist. Dá para o cliente um checklist. Ele vai ter que entender tudo aquilo e saber aquilo que ele já cumpriu, o que é que não cumpriu, porque tem gente que não sabe sequer como é que faz para reconhecer um documento aqui, como a apostila de AIA. E tem uma coisa que é importante também a gente falar aqui. Portugal me trouxe uma coisa que é latente aqui, que eu gostaria que vocês compartilhassem da opinião comigo, que assim, no Brasil a gente quer uma coisa, a gente paga alguém, a pessoa faz e acabou e vem para nossa mesa tudo pronto e é isso. Isso é a experiência da grande cidade, não é? Portugal, vamos falar sobre isso. Aqui a gente contrata os serviços, mas você não está isento do processo de participar diretamente sobre o processo, sobre tudo que vai acontecer ali. Não. O serviço é total pela cultura, que vale a gente trazer mais uma vez aqui, que é uma cultura totalmente diferente da que a gente tem e que eu acho que... Do pagar para fazer. Do pagar para fazer, aqui a gente até tem, mas eu acho que isso é muito mais colaborativo do que de serviço integral a você. Você tem um serviço, principalmente ao empresário, o empreendedor imigrante. Não, todos os empreendedores ou empresários que vão fazer essa transição, não pensem que você vai pagar tudo e vai ter tudo pronto. Você precisa estar no processo, não é? Exato. Como advogados, vocês hoje, mesmo fazendo todo o processo, a Lud citou uma coisa que aconteceu comigo. Olha, faz aqui o seu checklist. O documento desse checklist... Essa responsabilidade de seguir é sua. Exato. E isso não é só com checklist. Existe uma contrapartida muito, muito dinâmica, né, entre o imigrante e mesmo ele não sendo empreendedor ou ainda que seja, porque eu lembro que ele é chamado a participar do processo. Isso veio um filme aqui na minha cabeça, porque tudo que eu vou fazer e tudo que eu fiz tinha uma parte que eu até achava estranho, porque, olha, tem isso aqui, você faz isso. Sim. Né? Por exemplo, o checklist, o escritório tem lá tudo o que precisa para o checklist, mas tem a entrega para você fazer a conferência, o levantamento dos documentos. É claro. Não é alguém que vai fazer e te entregar tudo ali, não é? Não. Isso também é uma coisa que faz parte dessa cultura e que é muito importante que a gente traga aqui, porque muitas das vezes o empresário, o empreendedor, mesmo que micro, ele tem o hábito de achar que porque ele pagou... vai ter tudo pronto. Não vai. Esquece. Não vai. Aqui não é assim. Uma coisa que faz muito sentido hoje para mim é que os mercados e o shopping têm aquela parte com micro-ondas. Porque as pessoas, o mercado e a empresa, digamos assim, faz a comida e deixa ali. Sim. Você que pega e se sirva. Você pagou por ela, mas é sua obrigação esquentar, comer e jogar no lixinho. Você não vai levantar da mesa e vai ter alguém aqui para recolher seu lixo. Isso a gente tem uma diferença muito grande, voltando, claro, como sempre, porque não tem como a gente fugir disso, da questão cultural, porque a gente está acostumado, por exemplo, com o frentista, né? O trabalho do frentista. Paramos o nosso carro, ele vem, ele enche o nosso tanque, ele sai, ele limpa o vidro e nem sempre é bem remunerado por esse trabalho. Não é. A primeira coisa que eu achei de diferente, a primeira vez que vim à Europa, foi ter que encher o tanque de gasolina do carro. Eu também, eu não sabia. Aí, eu sempre vi, o meu marido é francês e sempre com aquelas ideias, né? Do liberté, né? Da égalité. E sempre me imbuiu dessas coisas, afinal de contas, é mais digno. Levanta você e vai lá você botar. Só que quando faz -2,
tá frio sair demais. do carro, Você sair de chovendo. carro, você fala, eu queria alguém para me ajudar aqui. Pois sempre temos esses sentimentos contraditórios, mas entender que aqui é diferente do ponto de vista de que você participa de todos os processos, inclusive o seu processo de legalização da sua empresa. Você não vai entregar tudo para o contabilista e vai sair de lá sem nenhum trabalho. Você não vai entregar tudo na mão do advogado e vai sair de lá com a sua empresa constituída só com alguém limpando já os vidros. Seja o tamanho que for. Seja né? o tamanho que for, seja o negócio que for, você sempre é chamado a colaborar com o trabalho, não é colaborar só para dizer, olha, isso aqui tá bom, então, eu gosto desta cor, eu não quero esta cor. Não é isto, é mesmo um chamamento a colaborar com a constituição daquilo que é a sua contribuição para a sociedade como um todo. Sim. Né? Ali, como empresário, como... Sim. Né? A relação do europeu com o trabalho é diferente da nossa. Né? Muito boa colocação isso. É verdade. Eles têm essa... E é um dos obstáculos que eu senti quando eu tentei lá o restaurante. Eu vi que foram logo nos primeiros meses que a gente abriu o restaurante. Então, assim, eu vi que os empregados que a gente contratou não tinham, lógico que não vão ter a mesma, não é vontade, mas a mesma disposição para o sacrifício que o empresário, né? Não dá para cobrar isso deles. Mas mesmo com o brasileiro de forma geral, não é... Eles têm o limite deles e, cara, esse é o meu limite, eu trabalho até esse horário, é até esse horário e ponto. Não tem jeito. Eu, recentemente, eu fiz uma viagem aqui na Europa, fui com a minha família, com meu sogro, e a gente saiu, aquilo era sábado à tarde, para almoçar, e eu falei assim, com certeza eu vou achar todos os restaurantes abertos, a gente vai poder escolher e vamos a pé, porque isso é tudo pequenininho aqui. Tudo fechado. Todos os restaurantes fechados. Era na Suíça. Na Suíça. Fora da parte turística, vamos lá. Talvez na parte turística eles estivessem lá abertos, mas era um sábado à tarde em que a gente tá acostumado sábado à tarde de sair pra comer, né? Fora. Então, assim, eu não achei restaurante aberto. Gostamos fora da do parte brunch, cultural. gostamos do lanche, né? Do lanche da tarde que vira jantar. O que eu senti é, se eu não for... no domingo eu acabei por ir na parte turística mesmo, naquele centro turístico. Mas se eu não for especificamente ali, o jeito deles, a forma, né? A cultura deles não é trabalhar, não é se sacrificar tanto no sábado, nesses dias. É reservar esse tempo para eles, não é? E esses limites que a gente... Falou tudo, falou a palavra, o limite, né? Eu penso no primeiro post que eu vi, agora eu não estou mais em todas as redes sociais, mas antes tinha uma outra rede social que eu usava muito, e vi lá uma senhora brasileira que postou o seguinte: preciso de uma funcionária de limpeza que cuide da casa, que olhe as crianças, que faça um almoço e que passeie com os cães. A chuva de comentário das senhoras portuguesas que trabalham com isso, senhoras e senhores também, que trabalham com todos esses serviços, disseram, mas espera, são serviços diferentes. Cuidar das crianças é uma coisa, passear com os cães é outra coisa, fazer a comida é outra coisa e a limpeza diária é outra coisa. E aí o choque cultural naquele post foi enorme, porque muitas pessoas achavam que pagar por aquele serviço já tinha uma gama de serviços agregados. Tem que ter muito cuidado com aquilo que você acha, porque está habituado de onde nós viemos, ter certa gama de serviços que são agregados e que tem um limite. Cá não é assim, tem um limite. Então, se você tem alguém para cuidar do seu filho, você vai ter aquela pessoa para cuidar do seu filho. E para quem empreende, por exemplo, nessa área de limpeza doméstica, de diaristas, etc., tem que saber qual é o período. Olha, eu trabalho por hora e trabalho 2 horas só. Então, queres que eu limpe o quê? Né? Queres qual o departamento que eu limpe da sua casa? Porque hoje, apesar de eu trabalhar por hora, eu só tenho 2 horas para te atender. Isso tudo para nós... O que também é outra coisa. Outra coisa muito pertinente. Aqui, a remuneração é muito
contabilizada por hora. Por hora. Sim. Por E hora. até do empreendedor. Também. O cara que vai empreender com alguma coisa, ele pode vir sabendo que ele pode Fazer um cálculo fazer do um trabalho dele. justamente calcular e fazer aqui as contas dele a Quanto partir custa das a hora horas. de serviço dele. E isso é Exatamente. muito comum em toda a Europa, né? Sim, muito. O trabalho é muito Estados Unidos também, né? Também, Eles trabalham né? por Por hora. por né? hora. Por hora. É. E, e a contrapartida também, né? O recebimento também daquilo que você vai... Só hora de trabalho. Sim. Da sua hora de trabalho. Aquilo que compensa, né, o seu trabalho. A venda O lucro valorosa da sua força de trabalho, né? Justo. O que essa conta, né? A conta do que você vai entregar e do que você vai receber no final. É isso. Exatamente. Agora, tem uma coisa que a gente estava falando e me ocorreu, acho que já até passou um tempinho, mas é sobre o empreendedorismo na advocacia, né? A gente não podia deixar de falar sobre isso com vocês aqui. E como que é hoje para o advogado transitar o negócio dele, é ele mesmo, é o negócio que ele faz, né? Uhum. Legalmente para Portugal. Especificamente sobre essa categoria. Como que está sendo isso? A gente teve algumas alterações É. que são muito recentes mesmo. Eu até vou evitar dar detalhes, porque o estatuto ainda foi publicado, mas ainda não está em vigor, a gente ainda está entendendo todas essas adaptações. Mas o mais importante para saber é que aquilo que acontecia até o ano passado não acontece mais. Com os advogados. Com os advogados. Você me perguntou especificamente Sim. da nossa categoria. Primeiro, a gente está sujeito a uma ordem profissional e a um estatuto. O advogado é toda pessoa que fez a prova da ordem, o exame, se agregou à ordem dos advogados, seja no Brasil é a mesma definição, mesmo que ele esteja com a ordem dele suspensa, por exemplo, ele continua sendo advogado. Essa é a figura do advogado. Para um advogado que estava no Brasil até, 6 meses atrás? Tem 6 meses essa Deve ter alteração? sido alguma coisa assim. pouquinho mais. Ao abrigo de um acordo que não nós lembro. tínhamos com a ordem dos advogados portugueses, poderia se inscrever livremente aqui. Bastava pegar todo o seu processo de inscrição na ordem dos advogados do Brasil e inscrever-se aqui em Portugal. Tem ali um conjunto de requisitos para Um preencher. conjunto de requisitos, Submetia. Mas poderia, era emolumentos para era pagar, possível. e era possível, ao abrigo desse estatuto, desse Esse acordo de acordo de reciprocidade, a inscrição de advogados brasileiros cá. Hoje em dia não é mais possível que seja assim, tem outros requisitos. Então, para todo advogado que quer virar empreendedor em Portugal ou trazer a sua advocacia para atuar aqui, ele agora vai precisar fazer exame, fazer estágio, o estágio que dura acho que 1 ano e meio, não é isso, João? Eu nem sei se ainda, porque assim, a Ordem dos Advogados de Portugal rompeu unilateralmente esse acordo. Ainda tem Ela discussões decidiu jurídicas ainda. É verdade, ela decidiu por romper esse acordo, deixar de cumprir. E Ou agora seja, ainda o acordo que possibilitava que o advogado do Brasileiro Brasil e se outros inscrevesse. países também, ou só, a gente está falando do Brasil Do só. Brasil, do sim, Brasil. do Brasil só. a acordo de reciprocidade entre Entre Portugal Brasil e e Portugal. Brasil. A Ordem de Portugal decidiu unilateralmente por deixar de cumprir esse acordo. Agora, a gente está num período de limbo em que a gente ainda não sabe quais serão, se eles vão rever o acordo, e quais serão efetivamente os requisitos para a Tem inscrição dos discussões advogados. jurídicas ainda. Mais Provavelmente informações agora- podem procurar aqui o escritório da doutora. Exato. A gente ajuda, com O certeza. doutor Eduardo pode saber. Mas eu tenho alguns amigos que são advogados, Sim. ficaram bem chateadinhos. Sim. Né? Tinha Não vou nem gente que usar já- essa palavra no É. diminutivo, porque eu sei que ficaram chateados mesmo Sim. com esse Por processo. causa da ausência da discussão no processo. Né? Durante o processo, a ausência de discussão. Parece que a coisa chegou de uma maneira tão impositiva, claro, Abrupta, né? abrupta, unilateral, como o doutor Sim. Eduardo falou, que pegou todos de surpresa. Existem algumas pessoas que já estavam no processo de inscrição se mantiveram, conseguiram até concluir o seu processo, mas boa parte que estava talvez esperando um documento, outro porque a lista de documentos é longa, é Extensa. muita coisa, é extensa.
causou esse choque. Mas eu gostava só de fazer uma observação, que embora sejam ordenamentos jurídicos diferentes, todos estão dentro de um regime que a gente chama de civil law, né? São estados, são países que utilizam um código, tem um código. É diferente dos Estados Unidos. Lembra quando a gente assiste os filmes dos Estados Unidos, que é o Estado contra Vanessa, não sei o quê, que é um tipo que a gente chama de common law, que é baseado na jurisprudência, ou seja, são as decisões dos tribunais que vão fazendo com que as pessoas vão ou não à justiça, etc. Nem vou me alargar muito nisso, mas é só para entender que, embora sejam ordenamentos diferentes, nós temos um código, nós seguimos basicamente a mesma estrutura, temos algumas diferenças, porque o nosso Código Civil, por exemplo, é baseado no Código Napoleônico da França, mas o de Portugal é baseado no BGB alemão, por exemplo. Algumas diferenças que são para os técnicos, né? São para aquelas pessoas que realmente vivem do direito e que precisam entender toda essa estrutura. Para o advogado, que é o advogado de barra, que vai para tribunal, que gosta de atender o cliente, que gosta do direito da família, que quer ouvir a história do cliente, a base, ela é muito parecida. E nós passamos por um processo tão difícil quanto de qualquer outro advogado, seja aqui, seja na França, seja na Espanha. É uma profissão que exige muito estudo. Então, não penso que seja, não vou nem entrar no mérito. Eu não vou entrar no mérito, se é justo, seja. Não digo isso. O que eu digo é, ser advogado do Brasil não é fácil. Ser advogado aqui é difícil? É também. Ser advogado na França é difícil? Também é. Ou seja, em nenhum país a gente vai estar isento do estudo, da dedicação, sobretudo dos compromissos que os nossos estatutos nos comprometem. Eu adoro contar história, mas eu não posso sair por aí contando as histórias dos meus clientes. Por quê? Porque eu estou sujeita ao sigilo profissional. Não é? Esse estatuto não é um estatuto que me limita, mas é um estatuto que protege a sociedade como um todo. E no momento em que me inscrevi como advogado, eu aceitei isso. Eu gosto disso, e todo advogado se submete. Eu fico, às vezes, sem entender, porque parece que é como se nós, advogados brasileiros, acho que até fiz um vídeo sobre isso, eu não sou advogada brasileira, eu sou advogada, sabe? Sou advogada brasileira, não, sou advogada e imigrante. Na qualidade de imigrante, entendo todos os processos que eu tenho que ter, entendo que quando tem uma coisa que eu não sei, eu paro tudo. Até a audiência e falo, doutor, eu não entendi isso aqui. Dá para voltar? Podemos compreender? Me dá 5 minutos para eu tentar entender esse processo aqui, perceber o que está acontecendo. É muito simples, né? Eu acho que é importante a gente perceber, e para mim isso é muito mesmo fundamental, que deve haver um respeito por todo e qualquer profissional, sobretudo por aquele que encara atravessar o Oceano Atlântico e vem tentar a vida em outro lugar. Desculpa se eu me emociono, mas, né? Não tem jeito, porque ninguém deixa o seu ambiente à toa. Deixamos por outras questões, mas deixamos sobretudo porque queremos contribuir. Eu sempre penso na minha postura como figueirense, porque até me considero figueirense, eu vivo na Figueira da Foz, eu compro na Figueira da Foz, eu consumo na Figueira da Foz, seja do meu amigo imigrante que faz lá em casa o brigadeiro, seja daquele que faz o leitão, que eu adoro e consumo também. Eu quero contribuir para essa sociedade. Essa é a ideia de contribuição, de colaboração, de partilha. Né? De partilha. De partilha. Essa é a ideia. Na minha opinião. Assim, pode falar. Não, claro. É super justo, não é? Que a minha colega fica indignada com a forma que a Ordem dos Advogados de Portugal decidiu por romper unilateralmente esse acordo, ok? E concordo. Mas eu acho que o que eles poderiam ter feito era feito de uma forma gradual, Exato. Discutido, ainda que o anterior regime, já não está mais vigorando, não fosse o ideal, porque até concordo que poderia não ser o ideal. Vamos discutir aqui como fazer para que isso funcione, não é? Vamos colocar o advogado brasileiro ou o advogado que está imigrando para cá, seja ele de qualquer outro país,
para um período de adaptação, por uma formação, por um curso, alguma coisa nesse sentido. Não simplesmente romper o acordo. Abrupto. Mesmo porque quem se propõe a imigrar não pegou do dia para a noite, juntou as coisinhas e foi. Não, teve um planejamento financeiro e tudo. Exato, não é? Gastou para vir para cá e de repente a pessoa tá lá se planejando tudo, veio para cá e depois tá lá com os documentos e descobre que já não pode se inscrever, afinal já não posso exercer a minha profissão. Não, e as justificativas, né, de que talvez a adaptação com relação aos estatutos e as regras dos estatutos talvez não fossem... Porque a gente não está nem falando do mérito da decisão, como o doutor Eduardo falou. Com relação à parte jurídica, que é a que vocês estão aqui compartilhando em nome dos advogados e empreendedores imigrantes, ou apenas advogados, ou advogados imigrantes que vêm aqui desenvolver os seus ofícios e que, muito bem colocado, traz... atrás desse título, né, tem muito investimento, não apenas financeiro, investimento de estudo, de tempo, assim como quero fazer aqui com muito respeito uma relação com todos os outros profissionais que investem dinheiro e muito dinheiro no seu país de origem, seja qual for, tempo para melhorar o seu conhecimento nas suas áreas específicas, e quando fazem a transição se deparam com algumas questões que, dadas as devidas proporções, trazem muito desconforto à classe ou à categoria, ou seja lá do que a gente esteja falando especificamente. Então, as conversas nesse pod são sempre muito relevantes e a gente esquece o tempo que a gente está falando e quer continuar. É verdade. Né? Passa muito rápido porque a gente realmente está falando de assuntos de extrema importância. Mas essa emoção que a Lud tem de falar sobre esse assunto, quando o tocante é a imigração, né? Que a imigração... Esse processo ele é carregado gostoso, de muitos desafios, além de ser de coisas boas, mas é muito difícil, muito desafiador. Uma pessoa mudar de país por ordem pessoal já é difícil, né? Agora, quando isso fala também sobre o seu ofício e de um dia para a noite mudam as regras do jogo e te colocam numa situação da qual dificulta ainda mais essa transição, de se... é revoltante, é de triste. se tocar, de comentar, de falar, de discutir. Esse aqui é um espaço que a gente está abrindo para isso, para falar sobre assuntos que por vezes não são tratados por inúmeras questões, né? E que a gente sabe que existe e que é importante a gente trazer aqui para fechar, infelizmente, esse assunto, né, e o nosso episódio de hoje, mas é importante, eu quero muito falar uma coisa aqui que eu tenho falado offline e agora oportunamente quando estou aqui nas gravações, que quando a gente está aqui nesse país ou em qualquer outro, trabalhando legalmente, seja no que for, a gente está contribuindo legalmente para a economia do país. Tá? Falando de Portugal, a economia hoje de Portugal depende efetivamente da mão de obra imigrante, que hoje paga uma conta alta, não apenas no seu planejamento micro, ali familiar, mas paga uma conta alta para estar e se manter e produzir seu trabalho nesse país. Exato. Então, eu há pouco, e vou compartilhar aqui nas redes, vi um senhor português, um senhor assim, de muita relevância no cenário econômico do país, falando que o cidadão português, deveria ter antes muito respeito com o imigrante, seja de qual natureza for, porque essa é a pessoa que hoje mantém a economia desse país. Então, voltando aqui, independente da classe, da comunidade que se representa, e hoje estamos falando da classe dos advogados um pouquinho, muito pinceladamente, mas projetando isso para o nosso tema, que é o empreendedorismo imigrante,
esse cara, né? Essa pessoa, o empreendedor imigrante, ele vem com a mala cheia de esperança, de força, de resiliência, mas ele vem de sonhos, mas ele vem com a mala cheia de dinheiro também. Também. E vamos falar sobre isso, porque isso é o que não apenas mantém a roda girando, como mantém o sonho desse cara acontecendo aqui nesse país. É com muita dor, é com muita lágrima, é com muita tristeza, é com muitas perdas, porque a gente deixa muita coisa para trás. Sim. E eu não posso me estender muito em falar, porque minha voz já começa mesmo a embargar. Mas é porque não é uma história minha, do doutor Eduardo, da doutora Ludmila. A gente está aqui falando de uma história de um povo né? Que larga ou deixa uma história para viver outra, com muita coragem, com muita resiliência, porque o processo daquela mesinha com 2 cavaletes e uma tábua é o processo duro que todo empreendedor imigrante passa até que o seu negócio comece a falar e contar a história dele, né? Nós estamos aqui oportunamente e de uma forma muito privilegiada contando hoje as nossas histórias, porque muitos não passam do primeiro ano de vida, né? Não conseguem, não suportam. Muitos voltam, né? Muitos voltam depois que perderam tudo ou no processo, num momento muito difícil, e que o meu agradecimento pelo compartilhar de vocês, sincero, forte, de muita gratidão, porque a gente abrir esse espaço não é fácil, mas compartilhar o que a gente deseja, que tenha relevância para quem está assistindo, também é muito difícil, né? Porque é difícil a gente chegar aqui, difícil a gente falar. Né? Em algum momento. E dadas as diferenças de tempo que a gente está imigrando ou empreendendo, e também as dificuldades de cada empreendimento, em qualquer momento, qualquer etapa, a gente vai enfrentar uma dificuldade diferente. Sim. Mas eu acredito que os 2, 3 primeiros anos de vida, de estabelecimento aqui, são realmente os mais difíceis. Que, nesse momento, a contribuição de 2 advogados que tem muita importância para mim, pessoalmente, falar aqui, isso reverbere. Sim. Essa gratidão e essa importância que vocês têm na figura de advogados aqui em Portugal, empreendedores, imigrantes, que isso reverbere e chegue nas pessoas que efetivamente precisam de informação democratizada, né? Informações que hoje... Decodificadas. Exatamente. E que sejam as mais fáceis possível. A simplicidade do doutor Eduardo, da fala dele ser tão acessível, né? E a humanidade da doutora Ludmila fizeram com que eu tivesse hoje o privilégio de compartilhar desse momento que eu sei que vai chegar em pessoas que precisam entender o que a gente está falando. Muito mais do que a gente falar, a gente precisa falar de uma maneira que as pessoas entendam. Exatamente. Muito mais do que explicar onde está na lei aquilo que ele precisa de alguém que ajude ele a chegar, pelo menos, na lei. Isso. Né? Eu acho que eu só tenho a agradecer esse momento. Muito obrigada mesmo. Eu queria só, para finalizar, dizer para todo imigrante, para todo empreendedor imigrante que está ouvindo a gente nesse dia, vendo, que é informação, cuidado, atenção, busca profissional e saber que o processo não é simples e que talvez você vá, como eu, um dia, chorar na frente de uma goiaba. Porque eu tive saudade de comer goiaba. Eu chorei na frente de uma goiaba. E falei, meu Deus do céu. As coisas mais simples. Exatamente. E também já tive a oportunidade de pagar uma fortuna numa folha de babosa. Nunca mais. Agora eu planto. Mas é sobre isso. É sobre o processo. E contar conosco. Porque a gente vai estar aqui. Porque eu não volto. Obrigada, Ludmila. Também agradeço imensamente estar aqui. E assim, a ideia realmente é poder ajudar e transformar, pelo menos gerar a oportunidade das pessoas que estão pensando em vir para cá, ou até que já está aqui num curto período e ainda não se ambientou, bate um papo com a gente está lá, de repente até se puder deixar aí os contatos. Vai ficar aqui na página, aquele escritório. negócio QR Code. Isso, vai ter. Pô, a gente bate um papo,
deixa as coisas menos penosas, porque não é fácil imigrar, não foi fácil, não é fácil estar longe da família, não é fácil se adaptar à cultura, não é fácil mesmo. A ideia é conte conosco. Exato. Essa é a ideia, conte conosco. E contem mesmo, contem conosco, contem aqui com o espaço de que a gente conversa, o PodEI é para isso, é para falar e democratizar informações sobre o empreendedorismo imigrante, e a gente vai ter sempre aqui pessoas como essas que vocês acabaram de ver. Doutora Ludmila, doutor Eduardo para vocês, tá? Mas procurem a gente, vai estar aqui as redes sociais deles, os contatos, e se vocês precisarem de mais informações, a gente vai espalhar isso em todas as redes, para que todo mundo consiga mesmo ter acesso à informação de qualidade, à informação real e aquilo que se precisa saber, com a verdade. Né? Sempre. Um beijo. Sempre. E tem uma coisa, né? Para você que gostou, quer compartilhar dessas informações ou indicar para alguém, segue as nossas redes, indica para um amigo, para alguém que você conhece que está querendo ou pesquisando ou já está em Portugal e precisa de mais informações. O nosso canal é comprometido com informação de qualidade, experiências e pessoas que venham aqui trazer aquilo que a gente precisa ouvir e não sabe ou compartilhar. Um beijo, obrigada e até a próxima.